E aí, galera do Super Crentes, como vocês estão? Espero que estejam bem. Feliz 2021, a nossa primeira entrevista nesse ano de 2021, dando continuidade na série Influência, que é uma série que a gente tem procurado pessoas e mostrado a importância de cada profissão e como isso contribui para uma sociedade melhor. Hoje nós estamos aqui com a Carol, que é psicóloga e vai nos conceder e falar um pouco mais sobre essa área. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Wesley. É muito bom estar aqui, obrigada pelo convite. É sempre bom falar, né, sobre as nossas vivências. Muito bacana. Então roda aquela vinheta e a gente volta daqui a pouco. Então, Carol, uma alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Igualmente. A gente vai poder aprender mais sobre a psicologia. E assim, querendo ou não, existem vários tabus. E eu sei que isso tem mudado, né? A gente tem visto uma crescente maior, os psicólogos já não são vistos da maneira como era visto antigamente, porque se a gente consultasse ou procurasse um psicólogo, todo mundo já sempre fazia aquela associação de loucura, você deve estar doido, precisando de algum aconselhamento e tal. Mas hoje mudou muito essa questão, né? Como a gente poderia explicar a mudança de mentalidade, essa nova geração, do psicólogo ter saído dessa parte da loucura hoje para uma ajuda essencial para a humanidade. Muitas vezes a gente vê os próprios pais indicando, amigos e outros profissionais de saúde indicando os psicólogos. Bom, Wesley, eu acredito que é justamente pela demanda crescente, né? Porque a gente tem visto aí vários tipos de transtorno ou mesmo tipos de sofrimento que as pessoas têm passado, e parece que o ano de 2020 veio para evidenciar isso, né? A questão da pandemia. Já começou, gente? É brincadeira. O ano de 2020 ele veio para evidenciar isso, né? Por conta da pandemia, a gente percebeu aí muitas pessoas com dificuldade de lidar com essa nova realidade, né, em se adaptar às necessidades do momento, ao distanciamento social, né, a questão do afastamento das pessoas. E a gente entende o quanto isso é difícil para pessoas de todas as idades, né, e como que isso precisa ser cuidado. Como que a saúde mental ela é uma necessidade. Legal demais. E assim, uma área que a gente vê, que até tem campanha, a gente tem um Setembro Amarelo, né? E a gente sempre vê o governo, a psicologia em si e tantos outros órgãos se mobilizando para ajudar pessoas nesse sentido. E eu sei que não é uma pergunta simples de responder aqui em pouco tempo, mas você poderia dar algumas dicas de como ajudar uma pessoa depressiva? Eu já ouvi uma coisa, Carol, que eu achei interessante, das pessoas falarem de você nunca menosprezar. Ah, não, isso aí entendeu? E assim, já é hoje considerado uma doença, é isso? Sim. Explica pra nós. Com certeza. Eu acho muito interessante essa questão da campanha, né, do Setembro Amarelo, e como profissional da área, é um pensamento que eu tenho o ano todo, eu preciso ter o ano todo essa atenção, né, a essas doenças como a depressão, a ansiedade, o próprio suicídio, e é uma campanha muito importante, muito mesmo, né, são quase 1 milhão de suicídios por ano no mundo todo. E por que que são dados alarmantes que a gente não fica sabendo? Justamente pelo conteúdo, né, assim, é uma situação muito delicada, então geralmente isso não é noticiado. Né, às vezes a família, né, quer manter isso em sigilo, então a gente não fica sabendo, só fica sabendo quando eles vão fazer o levantamento dos dados, né. Então são muitos os casos, muitos mesmo. Eu acredito que a melhor forma, né, de tratar uma pessoa com depressão é justamente essa que você falou, né, não menosprezar, não duvidar, né. Eu acho que assim, por via das dúvidas, é melhor acreditar na pessoa, né. Quando ela diz que ela está sofrendo, quando você percebe os sinais, não negar isso, porque as pessoas não sabem como lidar, então prefere ignorar, né? Negar, falar, não deve ser nada, e nisso pode ocorrer um agravamento, né?
Então, assim, ter uma compreensão mesmo, porque eu acho que as pessoas têm dificuldade também, porque às vezes elas não viveram isso, sim, né? Então, assim, quando você viveu, às vezes você sabe mais ou menos aí como você gostaria de ser tratado, para conseguir, né, tratar o outro bem também. Mas se você não sabe o que é depressão, você nunca viveu isso, às vezes você pode ter alguma dúvida, né, em como ajudar a outra pessoa. Então, eu acho que o primeiro passo é esse, já começa na mentalidade, né? É entender que isso é real, que não é drama, que não é exagero e que a pessoa precisa de cuidados, né? Então, mesmo nessa condição, a escolha sempre vai ser da pessoa. Sim. Só porque como ela está nessa situação, às vezes até a forma como ela faz escolhas está sendo prejudicada. Então, por isso a importância de alguém aí que está um pouco, né, com a saúde um pouco melhor, para poder ajudá-la, para poder orientá-la, né? Então, encaminhar essa pessoa, né, para um profissional de saúde mental. Carol, como evidenciar quais os sintomas de uma pessoa que está com depressão? É sempre bom a prevenção, claro, e como qualquer doença, se for tratado no início, né, é melhor para você ajudar a pessoa. É verdade. Bom, eu acho que a melhor pessoa para diagnosticar isso seria o profissional da saúde mental, né? Então, psicólogo ou psiquiatra. Porém, a percepção, né, das pessoas que estão ali próximas, família, amigos, é muito importante, né? Então, a gente tem aí a desesperança, por exemplo, a pessoa ela perde um pouco da perspectiva do futuro, né? Ela não vê muito sentido, às vezes, em fazer planos, sentido na vida, né? Sim. A vida vai perdendo sentido. E também as atividades que ela costumava fazer antes, que davam prazer, ela vai perdendo prazer naquilo, né? Vai perdendo interesse, parece que nada mais é interessante, né? Então, tanto a questão de hobbies, quanto, né, o lazer, esportes, os relacionamentos, o trabalho, tudo isso vai ficando muito sem sal, né? Então você percebe nitidamente a pessoa se afastando dessas coisas ou perdendo a motivação para fazer as coisas que ela fazia antes. Sim. Uma coisa que você colocou e eu queria pontuar aqui para o pessoal que está aqui acompanhando é de nunca desprezar, né? De nunca ficar colocando, isso aí não é nada, que assim, o que eu mais ouço os psicólogos, não deve ser diferente, já deve ter atendido pessoas assim também, é essa questão que a família desprezou, que a família não deu valor e achou que era coisa da cabeça e tudo. Acho que essa é a primeira situação que a gente não deve agir dessa maneira, né? É dar atenção para essa pessoa, procurar ver e ajudar o máximo possível, né, Carol? Sim, eu acredito muito no equilíbrio, sabe? E assim, costumo dizer sempre que, por via das dúvidas, acredite nessa pessoa, né? Porque depois pode ser tarde demais. Então, não ignore os sinais. Por mais que você não saiba como cuidar dessa pessoa, comece do básico, né? Dando atenção. Sim. E validando aquilo que a pessoa está te falando, o que ela está sentindo, não considerando como drama, né? Ou como exagero. Frescura, né? Como frescura, muita gente fala, né? Falta de Deus, enfim. Sendo que a gente tem vários exemplos bíblicos aí de pessoas Sim. que tiveram um sofrimento mental e Deus estava ali ajudando essas pessoas. Então, eu acredito que a gente precisa de um olhar mais compreensivo, né? Tendo passado por isso ou não, porque às vezes muitas pessoas já passaram por isso, têm às vezes um pouco mais de facilidade de lidar com o outro, mas muitas pessoas, inclusive, já me falaram que desconhecem completamente a depressão. A pessoa nunca viveu, às vezes uma tristeza ali, normal e tudo, mas nunca viveu uma depressão um pouco mais grave, então ela fica completamente sem saber como ajudar. E às vezes a gente fica querendo muita frase pronta, ou arrastar a pessoa, sim, né, para fazer determinadas coisas, mas a nossa presença já é muito válida, a gente não entende isso às vezes, mas você estar presente, você ouvir antes de falar, né, estar ali
atento já é muito válido. Carol, eu acho assim, muito interessante na psicologia, principalmente com essa crescente, e por causa, igual você colocou bem no início, do que a gente viveu em 2020, né? A crescente do número de pessoas com medo, o terrorismo que fizeram com as notícias e informações. E já alguns especialistas falam, né, que para as próximas gerações vai ter um número muito grande de pessoas com síndromes, né, síndrome do pânico e tudo, por conta de todo aquele alarme que trouxe. E a psicologia, nesse ponto, ela tem ajudado muito, né? E assim, hoje tem alguns fatos curiosos que a gente vê da maneira como as pessoas têm olhado para a psicologia. Uma maneira bem diferente, alegre, mais abertas, né? Que antes era uma coisa muito fechada, com muita resistência, muitos preconceitos. Eu mesmo já tive preconceito também nesse sentido. A gente Quem sempre nunca, olhava, né? e julgava desse jeito. E a gente via os atendimentos antes muito específicos, né? Era um grupo ali seleto e pronto. Hoje, igual você falou, abrangiu para todo tipo de pessoa. É a pessoa que quer se comunicar melhor, é um coach, né? Sim. Hoje eu vejo psicólogo como um coach. E tem se tornado até mais acessível, né? Então, você vê não só pessoas que têm condições financeiras, mas tem sido oferecidos muitos atendimentos sociais, né? Então, realmente tem atingido todas as esferas da sociedade. Isso é bom, isso é bom. E para entrar nessa parte, o que mais te encanta, o que mais te chama a atenção assim na psicologia? Por que você escolheu essa área? Então, eu acho que a beleza do humano mesmo, né? Com todas as suas atribuições, né? Com todas as suas falhas, suas imperfeições e também a parte boa, né? De ser humano, é o que mais me encanta, assim, porque às vezes a gente acredita em umas fórmulas mágicas. Eu acho que as redes sociais têm oferecido muito isso, assim, faça isso, que você vai ser feliz e tal. E o que a gente mais vê no dia a dia é completamente o contrário disso, né? Como viver é um caminhar. Então a gente vê isso de uma forma muito clara no consultório, né? As pessoas evoluindo, passando por todo um processo de superação de traumas, de mudança de mentalidade. Então, é quase mágico nesse sentido de ver as coisas acontecendo, ver a pessoa saindo do sofrimento, ver a pessoa ter uma qualidade de vida melhor. Acho que é o que mais me encanta, assim, ver a diferença que a gente faz na vida das pessoas, né? Quando a pessoa, ela consegue ver a vida dela antes e depois de fazer terapia. Olha. Isso é sensacional. A gente recebe muito feedback, né? Tipo assim, eu preciso, eu não posso ficar sem, é muito importante para mim. Ou, por exemplo, o que te ajudou nesse ano terrível de 2020? Foi a terapia. Terapia me ajudou, terapia me sustentou. Então, é maravilhoso, né, ver a real diferença, que não é só uma mera propaganda, né, algo realmente efetivo na vida das pessoas. Eu creio que é isso aí que faz vocês todos os dias, né, querer dar continuidade e continuar fazendo esse belo trabalho que vocês têm desenvolvido para a nossa sociedade. Mas você tocou num ponto aí, a gente não pode deixar ele passar. A questão das redes sociais. A gente vive uma geração, esse vídeo aqui ele tá entrando nisso, né? Porque a gente tá aqui no YouTube e tudo. Mas, Carol, como ajudar nesse ponto? Porque hoje em dia tem a questão da comparação. Vai ter o Instagram dela depois, ela sempre faz alguns posts e tudo falando sobre esse sentido da rede social. A gente vê grupos levantando, já tem estudos também falando, né, das consequências que ela traz, porque ali é sempre aquela questão. É a alegria, é as coisas boas, é um diário ali que você tem da vida da pessoa, mas só daquilo de bom que acontece. Sim. Isso já leva até pro lado da depressão novamente. Mas como trabalhar com essa questão, cara? Eu vou lá e posto uma foto, recebo 10, o outro recebe 500 likes. Eu vou lá, posto algo, mas o do outro é mais relevante. Eu tenho 500 seguidores, o outro tem 1 milhão. E eu vejo sempre trabalhando nessas questões. Como a psicologia tem lidado com a questão das mídias sociais? Bom, realmente é algo que está bem alta, né? Porque
tem sido cada vez mais cobrado as pessoas estarem online e se você não tiver, você está por fora, você está perdendo o que está acontecendo no mundo, você não é incluído. Então existe uma pressão muito grande. E se você não está lá, e se você está lá também, né? Porque te é pedido cada vez mais. Parece que nunca é suficiente. O que você posta, o que você faz ali, nunca é suficiente. Então, eu acho que o que a gente mais tem trabalhado na mente das pessoas é o equilíbrio, né? Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter uma resistência mental muito grande para viver ali nas redes sociais, né? Então, ter uma consciência de quem você é muito importante, né? Porque a gente é tentado o tempo todo a se comparar com o outro. Então, uma coisa que eu sempre recomendo para as pessoas também é higienizar as suas redes sociais, né? Então, assim, você tem uma resistência e tudo, mas às vezes tem um dia que você não está muito bem, que isso acaba te afetando, isso é completamente normal. Só porque, às vezes, a gente acha que a gente não tem escolha, que é tudo ou nada, ou eu estou ali nas redes sociais com tudo que eu tenho, ou eu não quero mais nada, né? Sendo que a gente pode encontrar um meio termo. Então, você olhar de uma forma mais atenciosa para o que você está consumindo. Então, você fazer escolhas mais sábias, né? Pessoas que você segue, né? E aí quando você vê que aquela pessoa às vezes não está te agregando muito, eu acho que não faz mal nenhum, pelo contrário, né? Ou você silenciar, ou você deixar de seguir. Então, de tempos em tempos, eu tenho esse costume de dar uma geral nas minhas redes sociais. Então, de avaliar mesmo o que eu estou consumindo e o que eu estou oferecendo. Eu cheguei a essa conclusão que a minha participação hoje nas redes sociais é algo equilibrado. Então, eu tento sempre postar alguma coisa e tudo, mas às vezes tem uns dias que eu não tô afim, né? Então, às vezes eu me esforço um pouquinho e às vezes não, às vezes eu deixo o celular de lado. Então, eu acho que a nossa relação com o celular, ela precisa ser saudável e eu acho que isso é uma decisão nossa. É uma escolha nossa, entende? De ser saudável ou não. É a gente que coloca o limite, não tem jeito. Qual o conselho que você deixaria para todos que estão aqui conosco? E qual o conselho, Carol, que você deixa para... Eu vou falar para os pais, mas serve para todos. Mas é porque a gente está numa geração milenar que já nasce com o celular. A criança está nascendo, ela já está nas redes sociais, já todo lado, né? É verdade. Antes não tinha essa exposição. Mas qual o conselho? Porque às vezes eu vejo assim que o celular parece que veio como, pronto, acabou o problema. Eu entrego pro meu filho, deixo ele ali, não grita, não briga, resolve o problema de uma vez. Mas ao mesmo tempo, você passa uma dependência que isso no futuro pode ser muito difícil de ser corrigido. Qual a maneira que... Vai dar certo. Quais os conselhos que você poderia deixar aí nesse sentido para a gente ter isso que você falou, um equilíbrio saudável aí com essas mídias, com as redes, às vezes, de não se expor tanto, de não virar essa febre que a gente vê, senta todo mundo numa mesa e aí cada um com o seu celular, não tem mais aquela de sair, parece que a pessoa não dá conta nem de ficar sem o celular, tem que ter algo ali o tempo inteiro, tem que ver o que está acontecendo. Quais os conselhos você deixaria aí para todos nós e os pais também, para tentar trazer uma educação diferente para os filhos e tudo? Sim. Bom, acho que o primeiro ponto em relação a isso é justamente a gente não julgar, né? E é muito difícil fazer isso. Mas assim, olhar para como um pai cria um filho, ou como a pessoa está conduzindo ali a vida dela, a família dela, e não julgar, porque é a forma como ela está conseguindo lidar no momento com aquela situação, né? Às vezes a gente fala, mas eu faria diferente, faria isso, faria aquilo. Então, cada um, né, no seu quadrado, cada um conduzindo aí a sua vida, os seus filhos, não dá para julgar. Mas existem alternativas, né? Às vezes a gente é muito engolido por essas tecnologias
E saiu até um estudo recente, né, falando como esse excesso de tecnologia, principalmente na infância, tem alterado até mesmo o QI, né, dessa nossa nova geração. Por quê? Por N motivos, porque à medida que as crianças têm passado muito tempo com o celular, com televisão, videogame, enfim, todos os dispositivos digitais, esse tempo que ela está ali, ela está deixando de conviver com a família, de fazer outros tipos de atividades, de hobbies, né? De leitura, de às vezes algum esporte. Então tem afetado todas as áreas mesmo, né? Da vida das crianças. Isso tem influenciado na forma como essas crianças e futuros adultos vivem, né? Então isso é muito sério. E eu gosto muito de acompanhar algumas pessoas assim que têm demonstrado o quanto a simplicidade é crucial, né? Eu já vi vários vídeos, por exemplo, de uma mãe colocando na frente da criança um brinquedo muito elaborado, ou um celular, alguma coisa digital, e uma garrafinha, tipo essa garrafinha aqui, né? Assim, e às vezes a criança vai na garrafinha e ignora aquele brinquedo caro, elaborado, né? E eu acho isso super interessante, porque mostra como as crianças não precisam de muito, assim, para se divertirem, para aprender, para terem atividades sensoriais, para se desenvolverem, né, em todos os aspectos. Então, eu acredito que é muito possível, né, criar filhos dessa forma. Não proibindo, né, e isolando a criança disso, porque acho que é praticamente impossível, mas colocando esses limites, né, e oferecendo para a criança outras alternativas, porque às vezes realmente é muito mais fácil, né, assim, e por isso que eu não julgo, porque eu imagino que deve ser extremamente cansativo para os pais, e às vezes é mais fácil dar uma tela para ele ficar ali, né, horas a fio, mas a gente sabe que não é o ideal por conta dessas outras consequências, né? Então eu acredito hoje que não faça mal desde que seja regrado, desde que seja um tempo mais reduzido para que a criança tenha outras atividades ao longo do dia. Eu creio assim que esse uso e principalmente esse aumento das mídias sociais está nos levando para uma sociedade cada vez mais introspectiva. É uma facilidade muito grande de se comunicar através da tela, mas a hora que está no mano a mano, a hora que está ali naquele cast, a pessoa não consegue falar um A. Ela fica toda travada. E isso eu creio ser um dos sinais dessa geração que está vindo agora, por conta de ter essa facilidade de comunicação assim. Mas o olho no olho cada vez mais está se perdendo. Até que as pessoas conversam olhando para vários lugares, menos olhando para a pessoa. Sim. Benéfico ou não, o que isso pode trazer para uma sociedade futura? É uma característica, né, das novas gerações. E eu vejo assim, como aquela pesquisa, né, que foi feita, realmente a gente vê esse impacto assim, em todos os sentidos, né, nos relacionamentos interpessoais. Isso está ligado muito ao aumento dos casos de depressão e de ansiedade, porque... Somente ansiedade, né? É tudo muita informação muito rápida. Tem que ser tudo rápido. Tudo muda muito rápido, né? A gente é muito pressionado a se posicionar o tempo todo nas redes sociais, a ter opinião para tudo. A gente não consegue acompanhar o fluxo, né, de informações. Então, eu acredito que tem essa questão da comparação também, por isso que é muito importante a gente saber quem nós somos, né? Porque a gente vai para ali, a gente vê muito estímulo, e aí você se compara e você vê a vida daquela pessoa, você acredita naquilo, que a pessoa é inteiramente aquilo que ela está te apresentando, e a gente obviamente sabe que não, né, que tem toda uma questão por trás, que tem uma vida ordinária e cotidiana aí, que a pessoa não apresenta. Então a gente, as pessoas estão perdendo, acho que um pouco essa percepção do que é real, do que não é uma realidade fragmentada, né? Isso é muito complicado, então a gente tem que ficar se lembrando o tempo todo que nós temos o celular aqui, mas que existe uma vida real, que é muito mais interessante e tem muito mais valor
do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Então acho que a gente precisa voltar mesmo para essa valorização da vida real, sabe? E eu acho que isso tem se perdido, né, ao longo do tempo. Infelizmente. Valoriza a vida real, viu, pessoal? Essa é a principal e essa é que vai te trazer mais benefícios. Carol, para a gente finalizar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, que a gente sempre termina essa série com ela. Ai, Deus. Eu vou voltar aqui direto. Quais os benefícios da psicologia para a sociedade? Eu acredito que isso atinge principalmente a qualidade de vida das pessoas, né? Como que, na verdade, pelo menos na abordagem que eu trabalho, a gente não é para criar uma relação de dependência, né? Então a pessoa ficar ali dependente do tratamento e ficar ali no mesmo, né, do mesmo jeito, sem mudanças, sem transformações, ou seja, no tratamento medicamentoso. A ideia não é essa. A ideia é justamente devolver a independência, devolver a autonomia para a pessoa, para que ela faça escolhas melhores, para que ela viva uma vida com mais significado, né? Porque a gente sabe que a vida não se trata só de ser feliz o tempo todo. As pessoas têm buscado isso, mas isso é um engano, né? Então, a pessoa aceitar a vida como ela é, isso acho que é o principal e é a função da psicologia, né? Para que a pessoa viva uma vida de forma inteira, então com as partes maravilhosas, né, que a vida tem, mas com as partes difíceis e saber lidar com isso, né? Então eu acho que aí que entra a psicologia, contribuindo com a forma como as pessoas têm vivido e feito escolhas. Legal. Espero que vocês também tenham gostado, tenham aprendido muito. Foi um prazer. Muito obrigado, viu, Carol, por todos os esclarecimentos, por toda... A psicologia, na verdade, ela é bem ampla, né? A gente ia precisar de umas 5 entrevistas dessa aqui para poder entrar em tantas outras áreas. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o seu like, comente, compartilhe também. Se edificou a sua vida, vai edificar de outras pessoas. Carol, eu queria que você deixasse aí as suas redes sociais, o pessoal te seguir no Instagram, te procurar aí no YouTube, os projetos futuros que estão vindo, como eles podem, né, se quiser algum atendimento com você, onde eles te encontram. Bom, eu que agradeço nesse momento aqui, foi muito bacana. E minha principal rede social é o Instagram, né? Então é Carol Maria Psi, PSI. Tá aí. E lá tem um link que te direciona, né? Tanto para o meu contato, né? Para marcar as consultas. E tem também um blog onde eu contribuí com textos. Eu gosto muito de ler e escrever. Então tem alguns textos lá que eu elaborei com diversos temas. Vocês podem entrar para conhecer. E acho que é isso, né? A gente está começando um novo ano aí, vamos nos organizar para poder compartilhar muita coisa boa. Pessoal, que bom, feliz e agradeço demais a Carol por essa oportunidade e a gente dá continuidade a essa série, inaugurando o ano, falando de um tema tão importante. Eu quero desejar para todos vocês aí um ano de muita vitória, né? De perseverança, de ousadia e de superação. Amém? Que Deus abençoe bastante a vida de vocês. E até a próxima, se Deus assim permitir. Grande abraço, fique com Deus.